Dá-me a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tu. Olá, boa noite você, meu irmão e minha irmã, que os meus amigos também, nossos amigos que nos assistem através do nosso canal lá no YouTube, Adventistas Central de Natal. A você o nosso muito boa noite. Nós rogamos a Deus que o abençoe, você que resolveu dar uma paradinha nesse meio de semana, nessa quarta-feira, para participar deste culto de oração e poder também ouvir a voz de Deus. Certamente você deve ter alguns pedidos, você deve ter alguma angústia, alguma coisa que está lhe inquietando e você quer apresentar a Deus nesse momento. Quem sabe você pode também ter um agradecimento especial para fazer. Você pode postar aí agora no nosso chat, que daqui a pouquinho nós vamos orar por todos eles, pelos seus pedidos e pelos seus agradecimentos. Então, a todos vocês, que Deus possa habitar o coração de cada um de vocês e que este momento que iremos passar aqui seja de bênçãos para você, para a sua vida. Que você sinta ao final que Deus realmente falou ao seu coração através dos louvores que o Ministério de Louvor vai apresentar aqui e principalmente através da mensagem que o nosso irmão Juscelino trará para nós daqui a pouquinho, onde ele afirma que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Boa noite, meu irmão e minha irmã, você que está em casa. Que bom estarmos juntos nessa noite, mesmo não fisicamente, temos a oportunidade de adorarmos ao nosso Deus neste culto de quarta-feira. Que bom estarmos juntos aqui, que bom podemos louvar ao nosso Deus. E como é que está o seu coração hoje? Como é que está o seu coração esse dia? O seu coração tem passado por tristezas, por angústias? Algum desespero tem batido a porta dele? Hoje nós estamos aqui juntos para dizer para você que há saída, há solução para cada um dos nossos problemas, com Cristo no nosso coração. Mudança gloriosa em mim se operou, com Cristo no meu coração. Minha alma cansou os que muito buscou, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser no meu coração. Já deixei de vagar pelas sendas do mal, com Cristo no meu coração. E meus muitos pecados fui logo entregar, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Até no vale da morte eu avisto uma luz, com Cristo no meu coração. Pois a santa cidade já perto reluz, com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Nessa santa cidade para sempre estarei, com Cristo no meu coração.
Lá com grande alegria, afinal entrarei com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Alegria sem par vem meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Às vezes, as dificuldades podem trazer desesperanças e tentar fazer que não fiquemos firmes naquilo que o Senhor prometeu. É da natureza humana, nós temos essa tendência de esquecermos daquilo que o Senhor falou. Mas o Senhor pediu para que permanecêssemos firmes nas promessas que Ele deu para cada um de nós. Ele é fiel, Ele irá cumprir. Nisso não temos que temer se estivermos firmes nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades neste meu linda, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. O grande segredo de vencermos não está em nós, não está na nossa família, não está na força do nosso trabalho. Toda vitória que temos, quer seja em assuntos seculares ou em coisas espirituais, o segredo está unicamente naquele que já venceu por nós, naquele que já conquistou a vitória por nós. E nós precisamos nos apossar dessa vitória, essa vitória que Cristo já conquistou para a gente. Hoje, que a gente possa encher o nosso coração desse sentimento de vitória, de alegria, porque não estamos de um lado derrotado, muito pelo contrário, nós estamos do lado vencedor da batalha. Enche seu coração, chame alguém da sua família, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que acredita que ela precisa reconhecer que a vitória não vem de nós, mas unicamente de Cristo. Ouvindo a bela história que Jesus desceu da glória e no
e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, por nós me morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Eu orei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os remidos por Jesus na resplendente luz, de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chega, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, que bom podermos estar nessa programação para entendermos que nas lutas, nas batalhas do dia a dia, talvez possamos ser derrotados em alguma ocasião, mas o Senhor nos prometeu, e o Senhor nunca falha, que estaremos do lado vitorioso da guerra final, se estivermos juntos com Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, a cada um, distantes, nos lares, que possamos crer que a vitória vem unicamente de Ti. Que o Senhor possa conceder, pela Tua bondosa graça, o perdão dos nossos pecados e o Teu Espírito Santo. No Teu santo nome te clamamos. Amém. Como dissemos no início, nós iríamos dedicar um momento para orar. Vivemos dias difíceis, dias de muita expectativa pelas coisas que virão. Estamos atentos às mudanças, aos decretos que têm mexido um pouco com a nossa vida. Mas precisamos ter no nosso coração a certeza de Deus, que Deus está cuidando de cada um de nós. Deus tem cuidado de seu povo, Deus tem protegido o seu povo e tem providenciado solução para esses problemas que nós temos enfrentado. Mas nesse momento então nós iremos, como prometemos, orar pelos pedidos que você postou aí. Se você não o fez ainda, pode fazê-lo ainda, e nós vamos também apresentar a Deus os pedidos
que estão aí no seu coração também, que de alguma forma você os guardou para si. Mas Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dificuldades e vamos apresentar a Ele neste momento. Bondoso, eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, devido à tua bondade, à tua misericórdia, o teu cuidado que tens dedicado a cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos pelo simples fato de podermos respirar espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que tem chegado à nossa mesa, pelo trabalho. Te agradecemos por estarmos aqui neste momento a te ouvir a tua voz através das mensagens que foram já apresentadas aqui e ainda da mensagem que ainda será apresentada pelo nosso irmão Juscelino. Ó Pai, mas tu sabes, apesar da tua bondade para conosco, dos teus cuidados, tu sabes que ainda nós temos algumas dificuldades, alguns problemas que angustiam o nosso coração. E nós queremos apresentar a ti neste momento. Os teus filhos que estão ligados assistindo a essa live, postaram aí seus pedidos, postaram também os seus agradecimentos. Tu sabes, ó Pai, o que cada um colocou ali e tu sabes a necessidade dos teus filhos, da tua igreja, ó Pai. Por isso nós te pedimos que tu possas atender a cada um conforme a tua santa, boa, sábia vontade, Senhor. Te agradecemos porque temos a certeza de que sempre nos ouve e sempre hás de nos dar resposta. Te agradecemos pela tua bondade para conosco e o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz
perdeu minha armadura. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez poder abrir a palavra de Deus, poder pregar a mensagem do Evangelho para a Igreja Central do Natal, num contexto como esse, difícil, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele não parou de olhar para o seu povo com carinho. O nosso Deus, Ele não nos desamparou. Ele deixou um livro, Ele deixou a Escritura Sagrada para nos confortar. E nesse momento difícil que você está passando aí, nesta quarta-feira, o Senhor, Ele tem uma mensagem completamente repleta de bênçãos para você e para sua família. Eu espero que hoje você entenda bem qual a mensagem que Deus preparou para você. Eu tenho pedido a Deus que Deus me direcione nos sermões que eu escolho, que eu estudo, e eu tenho certeza que essa mensagem ela pode mexer com a sua vida, a vida da sua família, a sua situação. Ela toca num dos principais assuntos da Bíblia. Mas antes que a gente comece hoje a estudar um pouco o assunto que foi preparado para essa noite, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse aí sua fronte onde você está, se estiver perto da sua família. Faça assim um momento de oração aí e de súplica a Deus para que o coração seja preparado para receber a mensagem desta noite. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez a Tua palavra será aberta. E eu tenho certeza, Pai, que somente com a atuação do Teu Espírito Santo, nossos corações estarão preparados para viver, para aceitar, para ser direcionados de fato pelo Espírito Santo. Pai, isso é um milagre da regeneração. Precisamos mais uma vez hoje do Teu auxílio, Senhor Jesus. Muitas pessoas estão pensando aí em doenças, né, pensando em como vai ficar a família no final desse mês, em como ficarão as contas. É tão difícil, Pai, parar um tempo para meditar na Tua palavra, mas pedimos ajuda agora a Ti, Senhor, o único capaz de fazer o que nenhum médico é capaz de fazer, que é curar a nossa psique, de tal modo que nós possamos apreender uma mensagem que não tem origem humana. Nos ajuda agora nesse momento, nessa reflexão centrada na Tua palavra, Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês, todos que estão me assistindo, a abrirem suas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios não deveria ser chamado de primeira carta de Paulo a Coríntios. Boa parte dos historiadores afirma que 1 Coríntios aí deveria ser chamado de 2 Coríntios, visto que Paulo ele dá a entender um conhecimento prévio, dá a entender que outras cartas já foram enviadas para Corinto. Não vou me deter aqui a tentar provar este ponto, mas é uma teoria muito provável de que Paulo ele já tivesse enviado outra carta para Corinto, e 1 Corinto, na realidade, seria a segunda carta de Paulo, no mínimo, à igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela ficava numa região muito privilegiada geograficamente, era uma cidade portuária,
uma cidade que foi colonizada pelos gregos, que naquele contexto já era uma colônia romana e era caracterizada pela diversidade cultural, uma cidade extremamente cheia de culturas ali convivendo, coexistindo, culturas distintas. Não era uma cidade homogênea, uma cidade padronizada, pelo contrário, era uma cidade repleta de culturas ali. Reminiscências da cultura grega, cultura romana, judeus presentes na cidade de Corinto, até mesmo pessoas da África, de Cartago, que subiam para aquela região ali, povos asiáticos, né? Então era uma cidade extremamente cheia desses encontros, desses contatos culturais, de modo que não era uma igreja tão fácil de lidar, visto que haviam problemas distintos assim entre vários grupos. Um dos primeiros problemas que Paulo ele vai trazer no início do seu prólogo da carta de Coríntios é sobre a questão da filiação espiritual. Paulo vai falar no capítulo 1 acerca daqueles que falavam sobre a filiação com determinados pregadores, né, daquela região. No capítulo 3, Paulo pergunta a seguinte coisa, capítulo 3, versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo? E ele começa a questionar sobre essa questão da filiação no capítulo 3. No capítulo 4, ele vai concluindo já sobre essa questão de ser nascido do Espírito e ser nascido de sabedoria humana. Isso é um tema introdutório nessa carta. Paulo também vai falar acerca da superioridade do amor, né? No capítulo 13, um dos capítulos mais famosos aí dessa carta de Paulo. Sem sombra de dúvidas, as cartas a Coríntios são as cartas mais ricas que Paulo escreveu. Claro que minha carta favorita sempre será Romanos, mas Corinto é uma carta muito cheia de riqueza teológica. São duas grandes cartas. E no capítulo 10 existe um texto aqui que a gente vai ler hoje, que merece a nossa atenção. Vamos ler o versículo 31 do capítulo 10. Vamos ver o que Paulo fala aqui e como isso pode falar com a gente hoje nesse contexto de pandemia. Versículo 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, em algumas traduções, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Essa frase, tudo para a glória de Deus, ela já se tornou uma espécie de hashtag há 500 anos atrás. No período da Reforma Protestante, haviam aqueles que utilizavam essa expressão, que tudo seja para a glória de Deus. Isso era uma das coisas mais recorrentes no contexto da Reforma. É claro que o Sola Escritura era o slogan preferido dos reformadores. Só décadas à frente que o Soli Deo Gloria começou a ser utilizado já pela segunda, terceira geração da Reforma. Mas essa ideia da glorificação de Deus como sendo o centro do povo de Deus era uma ideia um tanto quanto presente ali já no contexto de Lutero, da Reforma a partir dos príncipes alemães. A expressão Soli Deo Gloria é uma expressão até hoje muito veiculada quando se trata do aniversário da Reforma Protestante. E nós comumente interpretamos essa passagem aqui de Coríntios 10 como sendo uma referência que quer comais, quer bebais. Geralmente quando a gente está tratando do tema da saúde, da reforma de saúde, geralmente a gente vê alguns pregadores dizendo: olha, Deus está falando que quando você vai comer, que quando você vai beber alguma coisa, você não pode beber qualquer tipo de coisa, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos comer para a glória de Deus, né? Alguns chegam até a dizer que esse comer acabam levando para o âmbito lá da doutrina do Éden, da verdadeira alimentação bíblica, né? Com ervas, né? Eu já vi muita gente relacionando esse texto aqui de Coríntios 10 à alimentação vegetariana, inclusive. Irmãos, infelizmente há uma cultura entre o nosso povo de ensinar coisas certas por meios errados. E eu não falo nem do nosso povo como adventista. Como cristãos, nós temos tantas denominações cristãs do mundo afora, utilizando a Bíblia, utilizando os mesmos textos para ensinarem coisas distintas. Existe alguma coisa de errada. Em geral, essas interpretações, por vezes absurdas, elas se baseiam
numa leitura que ignora o contexto das afirmações dos autores bíblicos. Portanto, o caminho inicial para refletir essa noite está em nos atentarmos ao contexto da declaração de Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu quero falar sobre esse tema da glória de Deus, porque no livro do Apocalipse, capítulo 14, um dos componentes essenciais da mensagem do anjo é: temei a Deus e dai glória. A ideia da glorificação a Deus é uma ideia com dimensões escatológicas. Há uma seriedade nesse tema, senão não seria conteúdo da carta do anjo que iria anunciar a última mensagem para esse mundo. O tema da glória de Deus é extremamente pertinente. Não só a glória de Deus no sentido de um adjetivo com relação a quem Ele é, aos atributos intrínsecos dEle. Deus é glorioso. Isso não é uma coisa que eu ou você vamos torná-lo glorioso. Não, Deus é glorioso por essência. Mas devemos pensar em como nós podemos render louvor e glória a Ele. Eu estou falando numa perspectiva muito mais antropológica. Em como o homem, ele pode glorificar a Deus. Esse é um tema fundamental na Escritura e essa é a missão da igreja. A igreja, mais do que pregar o evangelho, ela precisa glorificar o santo nome de Deus, a pessoa dele. E qual é o caminho para entender sobre a verdadeira adoração, ou o ato de glorificar a Deus, se não for através da Escritura? De entender a que tipo de coisa está associada a essa atividade humana de glorificar a Deus. É possível glorificar a Deus? Como isso acontece? Que coisas estão associadas a isso? Essa é uma oportunidade, e eu estou sendo um tanto quanto pouco pretensioso hoje. Eu quero muito mais meditar nessa expressão aqui que Paulo usa. Qual o significado disso? Por que ele diz: façais tudo para a glória de Deus? E é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ele está falando aqui: quer comais, quer bebais, e diz: e qualquer outra coisa. Portanto, não se refere especificamente ou restritamente à alimentação. Mas temos uma chance aqui de tentar entender isso. O que é glorificar a Deus aqui em 1 Coríntios 10? Vou convidar você a voltar a alguns versículos, né? Na mesma página. Vamos ler a partir do versículo 24 aqui. Versículo 24 diz o seguinte. 23, perdão. Olha só o que ele diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele está tratando do tema da liberdade cristã. O apóstolo Paulo aqui estava dando um conselho para cristãos que estavam em relação com pagãos, que costumavam fazer suas refeições, e esses pagãos, eles em geral, faziam cultos aos seus deuses, utilizando aqueles alimentos. Eles eram oferecidos a essas divindades, e por vezes esses alimentos retornavam para a casa desses pagãos, para que eles pudessem fazer sua ceia. E os cristãos, no relacionamento com esses pagãos, por vezes se juntavam nessas refeições, e iriam também desfrutar dessa ceia
com alimentos que já tinham uma associação com um culto pagão. O apóstolo Paulo, ele começa falando acerca dessa situação de um cristão chegando na casa de um pagão para se deparar com aquele alimento e comer. E ele começa falando que os cristãos, eles devem aproveitar a sua liberdade cristã, eles não devem ficar preocupados com os alimentos que são sacrificados a ídolos, porque evidentemente esses ídolos não existem. O cristão, ele não pode ser supersticioso. Essa é a primeira lição que Paulo, ele já traz aqui. O cristão não pode ser supersticioso. Se o mundo acredita que esses deuses existem, o cristão não pode acreditar nisso. Esses deuses são falsos, são todos mentiras, frutos da imaginação humana. Mas olha só uma das advertências que Paulo fala aqui. Com meio de tudo ele fala, o que vende no mercado. Se algum alimento lá é sacrificado a um ídolo e ninguém pergunta nada, compra a carne. Vai lá, come. Não se preocupa se participou de um culto ou não. Aquele alimento, do ponto de vista material, ele não tem nada de errado. Nenhum tipo de maldição pegou aquele alimento. Todo aquele ritual ali é simplesmente uma crendice, uma superstição. Mas materialmente não há nada espiritual ligado àquele objeto ali. Nós cristãos não temos uma visão animista, irmãos, de que por conta de um culto pagão, aquela carne ficou intrinsecamente má, cerimonialmente má, de modo que o cristão não possa comer. Paulo estava negando essa associação aí entre objetos e alguma forma de hoste espiritual. Nada entraria na casa dos cristãos se eles comessem essa carne. Mas parece que Paulo, muito mais preocupado do que uma possível relação entre o mundo material e o mundo espiritual, Paulo está preocupado com a relação dos cristãos com outras pessoas, por vezes não cristãs. Paulo aqui, ele começa a falar sobre os incrédulos, falando que esses incrédulos, eles podem, de algum modo, com a cosmovisão equivocada, a visão deles de que os objetos e as hostes malignas têm uma associação. Os pagãos pensam assim. Os pagãos pensam que se participou do culto, aquilo ali tem alguma coisa mística naquele alimento. O pagão acredita que se um cristão pegar aquele alimento e levar para casa, é como se o cristão estivesse levando a coisa amaldiçoada, ou talvez a influência daquela divindade estivesse entrando na casa do cristão. É assim que o pagão pensa. O pagão pensava assim. E Paulo, ele diz, olha, se o pagão, ele perguntar a você, se o pagão ele indagar sobre isso, você deve se afastar disso. Mas Paulo, ele não diz que é porque existe alguma coisa espiritual ligada àquelas comidas. Mas ele diz a consciência do pagão. A consciência do pagão pode ser maculada. O pagão pode entender que você é a favor daquilo. O pagão pode acabar achando que você agora está lá abandonando a sua fé. O pagão, ele pode ser escandalizado. O pagão, ele pode achar que você nem serve a um único Deus, mas de algum modo está concordando com a crença dele. Então Paulo, ele diz que por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência dele, mesmo que não fosse pecado, mesmo que não houvesse nenhuma coisa mágica ou mística, maligna entrando na casa dos cristãos, muitas vezes não é uma coisa errada. Veja, ele já começa falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Às vezes não estamos tratando de temas que têm relação necessária com a moralidade, com o certo e errado, coisas objetivas. Veja que Paulo aqui ele não está tratando disso, se é errado ou não matar, não. Ele está tratando aqui de uma questão de consciência, de uma cosmovisão que nem a nossa, de pessoas que pensam diferente da gente, da liberdade que um cristão tem e de como o cristão deve se relacionar com as consciências alheias. O apóstolo Paulo fala que nesses contextos, por mais que aquela situação fosse uma situação permitida, lícita, era preferível que os cristãos se abstessem de comer aquelas carnes, se de algum modo oferecesse risco à consciência dos pagãos. Alguns hoje em dia falam de escândalo muito mais relacionado com a igreja, né? Geralmente a gente fala, não, cuidado para não escandalizar o irmão. Mas Paulo aqui, longe de pensar na relação cristão-cristão, às vezes essa coisa do não escandalize o irmão é mais um endosso à imaturidade espiritual de irmãos de igreja. Paulo aqui está falando muito mais a relação com os pagãos. Por vezes ignoramos a relação da igreja com a cultura que nos cerca. E nós agimos de modo a escandalizar o nome de Deus para aqueles que nos rodeiam. Olha só a situação que a gente está passando. A situação da pandemia. Quantas vezes a nossa indiferença com relação às necessidades do próximo, com relação ao que está acontecendo lá fora, não repercute de forma negativa no mundo,
de forma a escandalizar o mundo, de forma ao mundo olhar para os cristãos e entenderem, poxa, esses cristãos eles são completamente egoístas, eles estão servindo a outros deuses. De modo algum nós podemos permitir que o mundo interprete o povo de Deus dessa maneira. Nós precisamos levar em consideração a consciência dos pagãos, daqueles que são diferentes de nós. E nós temos a missão de comunicar a nossa fidelidade a Deus, ao mundo, e não a nossa fidelidade ao Deus do nosso tempo, que é o ego humano, né? Então, e esse é o tema central aqui de 1 Coríntios. Paulo, ele depois de refletir sobre isso, sobre a questão da consciência dos pagãos, ele conclui dizendo, portanto, irmãos, eu sei que vocês podem comer e beber à vontade, mas eu quero dizer uma coisa: quando vocês comerem e quando vocês beberem, vocês façam tudo para a glória de Deus. É aqui que aparece essa palavrinha, doxa, do grego. Façam tudo para a glória de Deus. E Paulo conclui dizendo que essa ideia da glória de Deus, ele mesmo diz que ele vive isso. Ele diz, assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Veja como Paulo entendeu isso. Viver pela glória de Deus para Paulo consiste em negar o eu, consiste em considerar a consciência alheia, consiste em procurar, como ele diz, ser agradável para as pessoas, em procurar demonstrar de fato quem Deus é, muitas vezes à custa da nossa própria liberdade. O tema que Paulo está tratando aqui é a liberdade cristã. Irmãos, muitas vezes o nosso comodismo faz com que nós demonstremos um cristianismo egocêntrico e narcisista, um cristianismo que não estende a mão, um cristianismo que não se preocupa com o outro. Assim como nesse contexto aqui de 1 Coríntios 10, Paulo fala da glória de Deus como a negação do eu. Essa ideia da glória de Deus como uma coisa associada à negação do eu, ela aparece em inúmeras outras passagens. No próprio capítulo 9, quando Paulo aqui, ele está falando aqui acerca da pregação do Evangelho, ele começa a falar que se fez sem lei para alcançar aqueles que viviam sem lei, que ele se fez tudo para com todos. Paulo, ele vivia um Evangelho de renúncia do eu. E o ensinamento de Jesus Cristo não é diferente. Jesus Cristo, ele se fez pequeno, se fez o menor dentre os homens. A ceia do Senhor é muito ilustrativa. O momento em que ele vai fazer o desfecho do seu ministério, ele traz os seus discípulos e se coloca como aquele que lava os pés, o menor de todos. A vida de Jesus, os ensinamentos dele no Sermão da Montanha, sabe, a gente tem uma enxurrada de informações bíblicas de que o maior no reino do céu é aquele que serve, é aquele que se diminui. E o próprio chamado de Cristo ao discipulado é: quer vir comigo? Toma a sua cruz e segue-me. O que é que há de difícil em entender? Que o chamado aos cristãos consiste na renúncia do eu. E mais do que isso, a renúncia do eu é a própria glória, é a própria doxa de Deus. Portanto, entendendo assim o tema da glória de Deus, e essa foi só uma ocasião bíblica onde esse tema aparece, nós podemos concluir que glorificar a Deus consiste em se diminuir. Glorificar a Deus consiste em pensar menos em nós, consiste em pensar menos em tudo o que nos interessa, consiste em pensar menos em nosso emprego, consiste muitas vezes em pensar menos em nossa família, consiste em pensar muito mais naquele que habita nos céus e pensar naquele que está ao nosso redor precisando da nossa ajuda. O chamado de Deus no tempo do fim é: temei a Deus e dá-lhe glória. O Senhor deseja que você, nesse tempo de crise, a mensagem do tempo do fim é uma mensagem para quem está em crise, é uma mensagem para quem está enfrentando dificuldades. O Senhor nos chama a pensar menos em nós, estarmos dispostos a darmos a nossa vida para sermos fiéis àquele que foi fiel por nós até o fim. A questão que nós devemos nos colocar hoje, depois que a palavra foi exposta:
A palavra do Senhor ensina que tudo o que você vai fazer não é só comer ou beber. Pense mais no outro. Nós estamos tendo uma oportunidade essa semana, nesse contexto, de fazer isso. O Senhor deseja que no meio dessa aprovação, você pense na missão que você recebeu de pregar esse evangelho, e um evangelho não só de palavras bonitas, um evangelho de ações. Aqui a igreja está sempre em atividade, tem a ADA para você mandar recurso. A gente fala muito de glorificação, muitos entendem como sendo, eu vou aparecer, eu vou isso. Veja o que a Bíblia lá ensina sobre o tema da glória de Deus. A glória de Deus é quando você renuncia o seu eu. É quando machuca, é quando dói. Irmãos, muitas vezes, nós só entendemos o que é, de fato, ser um cristão, quando nós tiramos um pouquinho do que está no nosso bolso. E muitas vezes esse é o teste, foi para o jovem rico. Alguns outros é a glória que tem que ser renunciada, é o narcisismo, é o orgulho. Sabe, no meio dessa dificuldade, o Senhor espera que os seus fiéis glorifiquem a Ele, pensando na missão que foi dada, pensando naqueles que estão precisando da nossa ajuda. O Senhor espera que eu e você cuidemos do corpo de Cristo, que nós nos sintamos parte desse corpo que está aqui na terra, que sofre, e nós podemos glorificar a Deus, dando àquele que precisa a nossa atenção e os nossos recursos, e vindo até a igreja, orando pela igreja. Sabe, como Moisés, quando Deus ele veio para trazer o seu juízo, Moisés se colocou ali como um intercessor. Ele tipificou o próprio Cristo. Ele se sentiu parte do problema e disse: Senhor, me destrua, mas tem misericórdia do povo. Talvez falte isso em nossa experiência espiritual hoje. Deus será glorificado quando houver verdadeira contrição em sua igreja. O convite para cada um de nós sempre será: façam tudo para a glória de Deus. Será que você tem vivido para a glória de Deus? Você deve se perguntar, não deve me responder a pastor nenhum. Se pergunte hoje: será que sua vida hoje é para a glória de Deus ou para a sua glória? Será que é para a glória de Deus ou para o seu conforto? Será que é para a glória de Deus ou para a sua felicidade? O tema da glória de Deus sempre está em oposição à glória humana. Sempre está em oposição ao interesse humano. Se você quer de fato ter uma vida onde Deus é glorificado, faça um sacrifício. Sacrifique o seu tempo por Deus. Sacrifique o seu orgulho por Deus hoje, para restaurar a sua família. Sacrifique os seus bens materiais hoje, para ajudar alguém que precisa. Sacrifique o seu tempo de conquistar os seus sonhos humanos, para realizar o sonho de Deus na vida de alguém. Esse é o apelo de Deus para você essa noite. Eu queria que você ficasse pensando nessa mensagem que Deus colocou, o apóstolo inspirado, não eu, chamando uma igreja a glorificar a Deus, uma igreja a pensar mais no outro e menos em si. Que você coloque isso na sua mente hoje, que Deus lhe chama para uma vida de glorificação ao santo nome de Deus. Existe alguma coisa que você pode fazer hoje para glorificar o nome de Deus? Se você puder, tenha pressa. O Senhor espera que você comece a viver essa experiência espiritual de renúncia do eu para louvor, para exaltação do nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você para que você tome essa decisão, para que você, ao terminar essa transmissão, ao terminar esse culto, para que você de fato tenha uma atitude, não seja apenas um ouvinte da palavra, mas de fato um praticante. Esse é o momento de você de fato tornar a tua salvação uma realidade em sua vida, para que a sua fé não seja diabólica, para que você não seja um cristão nominal, para que você não continue vivendo nessa vida de enganação, nessa vida como aquele que Tiago fala, que olha no espelho e logo se esquece a sujeira que tinha. O Senhor espera de fato que você tome a decisão de seguir o Espírito Santo. Como dizia o apóstolo Paulo lá em Romanos 8,14: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você precisa hoje ceder à voz do Espírito Santo. O livro do Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato.
Se ouvires a voz do Espírito Santo, abrirás e eu entrarei contigo e cearei contigo. A festa no céu hoje haverá quando de fato você permitir. E essa permissão está apenas a 1 minuto, talvez a 1 segundo. E a escolha está em suas mãos. Que Deus o abençoe hoje, nesse culto de oração de quarta-feira, a fazer a melhor decisão que você pode fazer. Pedir que o céu desça a terra. Pedir que se faça a vontade do Pai e não a sua. Pedir que você morra e o Senhor, Ele viva. Pedir que o Senhor cresça e você diminua. O caminho para a glória de Deus, o caminho para a glória de Deus é o caminho que o homem desaparece. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai, querido Deus, mais uma vez a Tua palavra foi aberta e o ensinamento claro do tema da Tua glória, Senhor, foi exposto a nós e o apelo do Espírito Santo foi feito, ó Pai do céu. Tenho certeza que Tua palavra, Senhor, ela é a bússola, ela é a régua para o cristão. Pai, esse tema da glória de Deus é um tema muito pertinente para a nossa vida, porque é o desejo que temos no nosso coração, desde que nos encontramos contigo a primeira vez. E hoje, mais do que nunca, ficou claro, Senhor, um dos significados que alguém que vive para a Tua glória, ele persegue, Senhor. A ideia da negação do eu ficou muito bem relacionada com o tema da Tua glória. E nós temos o profundo desejo de glorificar, Senhor, mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, tantas coisas nos impedem de fato viver para a Tua glória. De viver muitas vezes restringindo a nossa liberdade, restringindo os nossos recursos para benefício de outrem. Mas o Teu Evangelho não é para mortos espirituais. O Teu Evangelho tampouco é para ser vivido sozinho. O Teu Evangelho é parte da obra que o próprio Espírito Santo ele faz em nós. Obra esta que por vezes é interditada por meio dos nossos sentimentos pecaminosos. Mas que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo ele nos empurra em direção a uma vida espiritual intensa, Senhor. Mais uma vez, nos ajuda a tomar a decisão certa. E que possamos, no meio dessa pandemia, que possamos, no meio desses desafios, Senhor, exaltar o Teu santo nome, pensando muito mais em Ti e quem está ao nosso redor do que em nós mesmos. Nos ajuda a vencer o pecado do egoísmo. Nos ajuda como igreja, no meio dessa situação, estarmos todos juntos, nos cuidando, estarmos firmes até o fim. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao fim de mais um culto de oração nesta quarta-feira. Nós agora queremos relembrar aos irmãos que nós temos um compromisso marcado a partir das 9 da manhã. Na verdade, de 15 para as 9, 8h45, nós já estaremos disponibilizando o link para então começarmos a nossa escola sabatina a partir das 9, no próximo sábado, e em seguida o culto. A vocês todos que nos assistiram, que estiveram conosco, que Deus possa abençoar a todos, que possam dar um restante de semana feliz a todos. Até sábado. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.
Senhor, permaneça em mim.